Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do suplá florzinha para jogo de chá e café. Esse suplá é muito lindo. Ele ficou com a medida de 34 centímetros de diâmetro e ele é super econômico, muito fácil e rápido de confeccionar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa um hypar, você não paga nada e vai estar dando uma nota aqui para o meu canal. E se você puder me ajudar ainda mais, torna-se um membro aqui do canal, você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes na numeração 6 na cor rosa fluorescente, o verde bebê, tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o meu barbante na cor verde bebê e eu vou fazer aqui o anel mágico. E eu vou fazer duas correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 9 pontos altos, ficando com 10 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Eu fiz aqui 10 pontos altos, contando o primeiro pontinho das correntinhas, e agora eu vou fechar bem o anel mágico. E eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para iniciar essa volta, ficando assim. Eu vou fazer agora 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer aqui mais um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E nessa volta, eu vou fazer um aumento em cada ponto, então são 2 pontos altos para cada ponto de base, e eu vou ficar com um total de 20 pontos altos. Então, eu vou dar a volta toda, fazendo 2 pontos altos para cada pontinho de base, e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda. Fiquei com 20 pontos altos nessa volta e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. Vou iniciar a próxima volta com 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. No meu próximo ponto alto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo, o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa volta vai ser toda assim. Em um ponto, a gente faz um ponto alto sozinho. No outro ponto, o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E eu vou dar a volta toda fazendo essa sequência, um ponto alto sozinho, no próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Nessa volta, eu fico com um total de 30 pontos altos
e eu vou dar a volta toda. E quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos altos dessa volta, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E agora, eu vou iniciar a próxima volta. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência para essa volta. A gente faz um ponto alto sozinho no próximo ponto, um segundo ponto alto sozinho e no terceiro ponto o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E eu vou dar a volta toda fazendo essa sequência. Quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiquei nessa volta com 40 pontos altos e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E aqui eu vou cortar o fio e dar o nozinho. Aqui, gente, nessa parte aqui do anel mágico, a gente puxa bem e dá um nozinho bem próximo aqui à abertura do anel mágico, para que não tenha perigo da peça abrir posteriormente. E aí, você vai dando quantos nozinhos você achar necessário, até ficar bem fechadinho aqui o anel mágico, até ficar assim, olha, o nozinho bem próximo. E depois, se você quiser passar um pouquinho de cola aqui, você pode estar passando. E aqui a gente já vai cortar o fio. E agora, se a sua peça tiver ficado um pouquinho emborcadinha, não tem problema, a gente vai colocar as pétalas agora e essa parte aqui volta ao normal. Então, eu vou trabalhar agora com o meu barbante rosa e eu vou iniciar bem no pontinho do nozinho. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou subir um total de 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 16 correntinhas. Feito as 16 correntinhas, eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3. E na quarta correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Então, aqui eu tenho as correntinhas que eu virei e 2 pontos altos dentro dessa mesma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui 6 pontos altos, um para cada correntinha. 1, 2, na próxima correntinha, 3, na próxima, 4, e na próxima correntinha, 5, na próxima, 6. 6 pontos altos, um em cada correntinha. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou fazer 3 meio ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha, laço e tiro todas as laçadas de uma vez. Laço, vou na próxima correntinha e aqui eu faço mais meio ponto alto. Laço e tiro todas as laçadas. Na próxima correntinha, mais meio ponto alto. Laço e tiro todas as laçadas. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E na última correntinha, um ponto baixo. E essa é a sequência que a gente vai fazer para a pétala. Na primeira correntinha, eu faço 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Depois, 6 pontos altos, 3 meio ponto alto e 3 pontos baixos. Agora, eu vou pegar esse arremate e eu já vou vir fazendo ele agora nesses próximos pontos baixos. Depois é só cortar essa sobra. Então, no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo.
no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, ponto baixo. Então, eu fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E no quinto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais uma pétala dessa. Então, eu faço 16 correntinhas, 3, 4, 5 e 16. E vou repetir essa pétala aqui. Então, eu conto a partir da agulha. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, um para cada correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, um em cada correntinha. Agora, eu faço 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3 meio ponto alto. E agora, 3 pontos baixos. 1, na próxima correntinha, 2, na última correntinha, o terceiro ponto baixo. Então, eu fiz outra pétala dessa. Venho no meu próximo ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, esse é o segundo. No próximo ponto alto, o terceiro ponto baixo. E no próximo ponto alto, o quarto ponto baixo. E agora, no quinto ponto alto, eu faço um ponto baixo. E mais uma vez, eu vou fazer a pétala com vocês. E depois é só a gente seguir fazendo, tá? A gente faz uma pétala e faz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, mais uma pétala. Depois faz 4 pontos baixos, mais uma pétala, até a gente ficar com 8 pétalas dessas daqui. Então, eu vou fazer mais uma vez com vocês. Depois da pétala, fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E agora, 16 correntinhas. 3. Fiz as 16 correntinhas, eu conto a partir da agulha 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu faço 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, um para cada correntinha de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora, eu faço 3 meio ponto alto, um para cada correntinha. 1, 2, 3 meio ponto alto e 3 ponto baixo. 1, 2, na última correntinha, 3. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer em todas as pétalas. Agora, olha, nós vamos fazer 4 pontos baixos, um para cada ponto alto aqui de base. E no quinto, a gente vai repetir essa pétala aqui, e a gente vai fazer assim até ficar com um total de 8 pétalas. Então, eu terminei a pétala, eu venho pro meu próximo ponto alto. Aqui da base, a gente não pula nenhum ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto baixo, eu vou repetir a pétala. Ponto baixo, 16 correntinhas. 1, 2, 3 na quarta correntinha. Eu faço 2 pontos altos. Agora, 6 pontos altos, um para cada correntinha. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 3 meio ponto alto, 1, 2 e 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo, no próximo 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo eu vou repetir a pétala. Vou fazer assim até eu ficar com um total de 8 pétalas dessa daqui. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, aonde eu fiz a primeira pétala, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu fiz as 8 pétalas e todos os pontinhos baixos. E agora a gente vai completar a pétala, a gente vai fazer esse outro ladinho da pétala. Então a gente vai contornar a correntinha, todas as correntinhas. Aqui então, a gente vai fazer esse outro ladinho aqui da pétala, a gente vai contornar essa correntinha fazendo o espelhamento. Então a gente não pode pular nenhum ponto, desde essa primeira correntinha aqui que a gente iniciou, a gente vai fazer um ponto baixo, na próxima correntinha um ponto baixo e na próxima um ponto baixo, 3 pontos baixos. Agora 3 meio ponto alto, pegando só a alcinha da correntinha, 2 e 3 meio ponto alto, contornando a correntinha, olha, completando a pétala, 3 meio ponto alto. Agora a gente vai fazer 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1 e 2. Então aqui eu fiz o espelhamento, olha, eu completei a pétala. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ficando assim, uma pétala completa. E a gente vai fazer isso em todas as pétalas. Essa é a sequência para todas as pétalas. Agora aqui eu completei a pétala, fiz esse espelhamento aqui. Nesse lado eu já faço a próxima volta de pétalas. Nesse lado aqui eu faço o espelhamento. Então desse lado eu completo a pétala, desse lado eu já inicio o próximo. Desse lado eu completo, desse lado eu inicio o próximo. Então para iniciar a próxima volta, olha, completei a pétala, vou continuar trabalhando, então eu já vou iniciar a próxima volta desse lado, que a gente completa quando a gente for fazer a próxima volta. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E aqui, aonde eu tenho os 2 pontos altos feitos dentro do mesmo ponto, eu vou fazer no primeiro ponto alto um aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto alto, que eu fiz os 2 dentro do mesmo ponto, também vou fazer um aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então aqui eu fiz a correntinha para iniciar a próxima volta e nos 2 pontinhos que eu tenho feitos dentro do mesmo ponto, fiz um aumento em cada um. E novamente vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. E vou mais uma vez fazer 3 meio ponto. Então, a sequência da pétala não muda. Os aumentos a gente faz só na pontinha da pétala.
3 pontos altos e agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Então, aqui, olha, eu fiz. De um lado, eu completei a pétala. Do outro, eu já fiz a próxima volta. E os aumentos a gente só vai fazer aqui, olha, na pontinha da pétala. O restante é ponto sobre ponto. Agora, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Eu vou vir nesse primeiro ponto. Trabalhei nesse, vou vir nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. 1, no próximo, 2, e no terceiro ponto alto, eu já inicio esse outro lado da pétala, tá? Já concluí esse lado da pétala e comecei o próximo. Vou fazer o mesmo nessa pétala aqui. Então, eu vou fazer com vocês a sequência que a gente vai fazer nas pétalas e a gente vai repetir essa sequência em todas as pétalas. Cheguei na pétala, eu vou completar esse lado. Então, eu vou fazer, contornar a correntinha desde o primeiro pontinho baixo, desde a primeira correntinha, o espelhamento. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3 meio ponto alto. E agora 3 pontos altos. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. E agora eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1 e 2. Completei esse lado da pétala. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Mais uma pétala completa. Agora eu vou ter que iniciar esse lado aqui. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E vou fazer, aonde eu fiz o aumento aqui da pontinha, um aumento para cada pontinho do aumento. Então, no primeiro ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No segundo ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto. São 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 meio ponto alto, 1, 2, 3 e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aonde antes eu fiquei com 4 pontos baixos, agora eu fico com 3. No próximo ponto baixo, 1. No próximo, 2. No próximo, 3. E já vou iniciar o outro ladinho da próxima pétala. E as pétalas vão ficando assim. Um lado completo, o outro lado a gente já iniciou e completa na próxima volta. Tá? Vou fazer mais uma pétala com vocês, e essa é a sequência que a gente vai fazer em todas as pétalas. Então, eu vou fazer mais essa com vocês, e depois é só dar a volta toda, fazendo essa sequência de pontos, tá bom? Então, fiz os 3 pontos baixos, vou contornar essa pétala aqui, completar ela, desde a primeira correntinha, fazendo o espelhamento. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, 3 meio ponto alto. 1. Só pegar uma alcinha, tá? Da correntinha. 2. 3 meio ponto alto. 6 pontos altos. 1. 2.
3, 4, 5 e 6 pontos altos. E agora eu faço 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. 1, 2. Concluí esse ladinho da pétala. E agora eu vou fechar aqui, olha, na terceira correntinha. 1, 2, com um ponto baixíssimo. Agora eu vou iniciar esse outro ladinho da pétala, que é a parte que a gente conclui na próxima volta. 3 correntinhas. Vou aonde eu tenho o aumento e faço um aumento em cada ponto do aumento. Então, no primeiro ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No segundo ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, é só aqui que a gente tem aumento. E agora eu faço ponto sobre ponto. Então, são 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 3 meio ponto alto, 1, 2, 3. E agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Ficando assim. Vou fazer 3 pontos baixos, então eu venho no próximo ponto, faço 1, no próximo 2 e no próximo 3 e inicio o contorno da próxima pétala. Então aqui, gente, se tiver ficado dúvida, volta o vídeo, vê como a gente fez essa parte aqui, tá? E é só seguir fazendo por toda essa volta. Essa é a sequência para todas as pétalas. E quando eu chegar nessa primeira que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda, completei todas as pétalas, e agora a gente vai continuar completando a pétala. Então, a gente já fez um lado, agora a gente vai fazer esse outro lado aqui, seguindo ponto sobre ponto, e o aumento no final da pétala, nos 2 últimos pontos altos. A mesma sequência desse lado da pétala, a gente tem que ter desse outro lado aqui. Então, aqui eu fiz os 3 pontos baixos, e agora eu vou fazer esse lado da pétala, que a gente iniciou nessa volta que a gente completou a primeira. Então, aqui eu vou fazer, sem pular nenhum ponto, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. E agora, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. E desse lado aqui, a gente fez um aumento em cada ponto. Então, aqui nesses 2 pontos altos feitos juntos, a gente faz um aumento em cada ponto. Então, eu completei mais uma vez o outro ladinho da pétala. E eu fecho na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E agora, olha, a pétala fica completa, fica assim. Mais uma vez, eu vou iniciar esse lado aqui. E eu vou iniciar esse lado em meio ponto alto. Para a pontinha da pétala não ficar retinha, fazer assim, olha, para ficar bem bonitinho. Então, a gente vai subir aqui 2 correntinhas, que me dá altura de meio ponto alto. E aqui eu tenho 2 aumentos, 4 pontos altos de aumento.
No primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento de meio ponto alto. Então, eu vou fazer 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. No segundo ponto alto, são 2 pontos altos que a gente fez no mesmo ponto. No primeiro, eu faço um aumento de meio ponto alto. No segundo, eu faço meio ponto alto sozinho. Cheguei no próximo pontinho do aumento. No primeiro pontinho do aumento, eu faço um aumento de meio ponto alto. E no segundo pontinho do aumento, meio ponto alto sozinho. Então, aqui eu terminei os aumentos. E agora eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base. Então, são 6 pontos altos, são 6 meio ponto alto. 3, 4, 5 e 6 meio ponto alto. E agora, a gente vai fazer os 3 meio ponto alto e os 3 pontos baixos também meio ponto alto, olha. Então, meio ponto alto para cada meio ponto alto. São 3 meio ponto alto. Então, eu faço 3 meio ponto alto. 3 ponto baixo. 3 meio ponto alto. Um para cada ponto baixo. Essa volta, ela é inteira de pontos baixos, de meio ponto alto. Dá esse efeito de voltinha aqui na pontinha da pétala. E a gente vai fazer assim em todas as pétalas. Desse lado eu completo, desse outro lado eu inicio a volta de meio ponto alto. Então, eu vou fazer mais uma pétala com vocês. Agora aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Eu vou vir no pontinho baixo do meio. Eu não trabalho esse e nem esse. Trabalho só o do meio. E aqui eu faço um ponto baixo. E já inicio essa pétala aqui que eu tenho que completar esse lado. Tá vendo que eu tenho só meia pétala? Falta a outra metade. E a outra metade a gente espelha essa última volta aqui. Então, a gente faz ponto sobre ponto e o aumento no finalzinho. Então, eu vou fazer com vocês aqui mais essa pétala. Então, a gente fez um ponto baixo só no pontinho do meio. A gente não trabalha nem o primeiro e nem o último. Um ponto baixo e inicia essa pétala. No primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No segundo ponto baixo, um ponto baixo. E no terceiro ponto baixo, um ponto baixo. Agora são 3 meio ponto alto. 1 meio ponto alto. 2 meio ponto alto. 3 meio ponto alto. E agora 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E eu cheguei nos 2 pontinhos que eu fiz dentro do mesmo ponto. Aqui eu faço um aumento em cada ponto. Exatamente como eu fiz desse lado aqui. No primeiro ponto alto do aumento, um aumento. No segundo ponto alto do aumento, um aumento. E eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Completei a pétala. E a gente vai fazer isso em todas as pétalas. Essa é a sequência para essa volta. Terminei, então, de completar esse ladinho da pétala. Vou iniciar esse lado aqui, que eu completo na próxima volta. Esse lado. 2 correntinhas. E aqui eu fiquei com 2 aumentos, 4 pontos altos. No primeiro ponto alto, 2 meio ponto alto. No segundo ponto alto, 1 meio ponto alto. No terceiro ponto alto, 2 meio ponto alto. No segundo ponto alto, 1 meio ponto alto.
terminei a curvinha da pétala. Agora eu faço meio ponto alto para cada ponto de base, apenas meio ponto alto desse lado da pétala. Depois da curvinha aqui de aumentos, eu fico com 12 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu faço meio ponto alto em cada ponto de base. Cheguei aonde eu tenho 3 pontos baixos, só vou fazer um ponto baixo no pontinho do meio. E aqui, então, eu completei mais uma pétala e já estou iniciando a próxima. Agora, é só a gente seguir fazendo assim por toda essa volta. Então, eu vou fazer mais essa pétala aqui com vocês, e se ficou dúvida, é só ver como a gente fez essas e fazer as outras dessa mesma forma. Então, aqui, fiz o ponto baixo no pontinho baixo do meio, não trabalho o primeiro nem o último, vou iniciar esse ladinho da pétala fazendo ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 meio ponto alto e 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no aumento, um aumento para cada ponto do aumento. Então, no primeiro ponto alto do aumento, um aumento. No segundo ponto alto do aumento, um aumento. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. Sempre no pontinho que eu fecho, deixa sempre o pontinho das correntinhas bem no meio da pétala, vai arrumando aqui, para essa correntinha ficar bem no meio da pétala. E no pontinho da correntinha eu não faço aumento. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir no meu próximo ponto alto e vou fazer aqui um aumento de meio ponto alto. No próximo ponto alto, meio ponto alto sozinho. No próximo ponto alto, um aumento de meio ponto alto. E no próximo ponto alto, meio ponto alto sozinho. Então, aqui eu terminei a curvinha, terminei os aumentos. E agora é só eu fazer meio ponto alto para cada ponto de base, ficando aqui, olha, com 12 meio pontos altos. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aonde eu tenho 3 pontos baixos, no pontinho baixo do meio, um ponto baixo, inicio a próxima pétala. E essa, então, é a sequência para toda essa volta, e ela vai ficando assim. E eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar aqui na primeira pétala que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e fiz completei esse ladinho e fiz toda a voltinha de meio ponto alto. E agora a gente vai completar a pétala. E a gente já vai completar a pétala unindo as pétalas. Aqui, olha, fiz o meu último meio ponto alto, e aonde eu tenho os 3 pontos baixos, no pontinho do meio eu vou fazer um ponto baixíssimo.
E agora ficou assim. A gente vai unir, então, as pétalas, que a gente vai fazer aqui, olha, meio ponto alto, completando a pétala, e a gente já vai unir. Então, a pétala eu já terminei, eu não vou fazer mais um lado, vou completar e unir. Para unir a pétala daqui, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou alongar o meu fio. E eu vou voltar no primeiro meio ponto alto da pétala anterior. Vou passar a minha agulha de trás para frente, pegando só a alcinha da frente do meio ponto alto, olha, do último meio ponto alto. Pego essa laçadinha, trago ela aqui para trás. Assim. Vou ajustar esse ponto. Laço meu fio. E agora eu venho no primeiro ponto baixo aqui. E aqui, nesses 3 primeiros pontos, eu vou fazer um ponto alto para unir as 2 pétalas. Vou alongar novamente o meu fio. Vou vir aqui, olha, no próximo meio ponto alto. Eu tô unindo as 2 pétalas, então eu venho nessa pétala anterior, que já está, ó, completa. Passo a agulha de trás para frente, trago essa laçada, ajusto, laço e venho no próximo ponto, na pétala que eu estou completando. Eu já vou completar e unir. Venho no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Uni, então, mais um ponto. Alongo. Venho na pétala que já tá pronta, que já tá, olha, com a volta de meio ponto alto. Passo a agulha, trago a laçada, ajusto, laço. E venho no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou voltar nessa pétala que eu já fiz meio ponto alto. Então, eu alongo, passo a laçada só na alcinha da frente, trago essa laçada aqui para trás, ajusto, laço e venho no meio ponto alto. Eu vou fazer aqui meio ponto alto. Mais uma vez, volto na pétala anterior, trago a laçadinha aqui para trás, ajusto ela e faço meio ponto alto no meio ponto alto. E a última, trago a laçadinha aqui para trás, ajusto ela e faço meio ponto alto. Então, aqui, eu uni as pétalas, ficando assim. Deixa eu alongar para mostrar para vocês, olha, ficou assim. Eu uni as pétalas. E agora eu vou completar em meio ponto alto essa daqui. Então, agora, eu venho no meu próximo ponto e faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto, 2. No próximo, meio ponto alto, 3. No próximo, 4, 5 e 6 meio ponto alto. Aqui eu inicio os aumentos, igual eu fiz nessa pontinha aqui. No primeiro meio ponto alto, olha, do aumento, tá vendo? Que aqui já é os aumentos. No primeiro meio ponto alto do aumento, meio ponto alto. No segundo, um aumento de meio ponto alto, 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. No próximo, meio ponto alto sozinho. No último pontinho alto do aumento, 2 meio ponto alto. E eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar, alongo, corto meu fio. Uma pétala já está concluída e unida. Ficou pronto uma pétala. Ela fica assim. A gente vai fazer essa mesma união da pétala, agora unindo essa que a gente vai fazer com
essa aqui está pronta. Pego o meu fio. E a gente vai fazer assim em todas elas, tá? Exatamente como a gente fez aqui. E eu vou vir bem no pontinho baixo que eu tenho aqui. Bem no pontinho baixo, que ficou o único pontinho baixo entre as duas pétalas. Coloco meu fio, faço um ponto baixo. Alongo e eu venho no primeiro meio ponto alto dessa pétala concluída. Passo aqui, olha, bem nesse pontinho. Pego essa laçadinha, trago ela aqui para trás. Laço meu fio e eu venho no primeiro ponto, que aqui são 3 pontos baixos, depois 3 meio ponto. No primeiro ponto baixo, e eu faço no ponto baixo um ponto alto. Vou vir no próximo ponto da pétala que já está pronta. Passo a agulha de trás para frente, pego essa laçadinha, trago aqui para trás, laço, venho no meu segundo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, passo a agulha de trás para frente só na alcinha da frente. Pego essa laçadinha e trago ela aqui para trás. Laço meu fio, venho no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Alongo, venho aqui na pétala que tá pronta, no próximo pontinho, passo a agulha de trás para frente, pego essa laçada, passo aqui atrás e agora eu vou fazer esses 3 meio ponto alto. Então, eu vou fazer meio ponto alto. Venho aqui, olha, tiro a agulha, venho no próximo pontinho, na alcinha da frente, trago essa laçadinha aqui para trás. Ajusto ela, venho no meu próximo meio ponto alto e faço meio ponto alto. Alongo essa laçadinha, venho no próximo ponto, trago essa laçadinha aqui para trás, ajusto ela, venho no meu próximo meio ponto alto e faço meio ponto alto. Pronto, uni mais uma pétala. Agora, eu vou completar essa pétala aqui em meio ponto alto. Que a gente fez meio ponto alto desse lado, a gente faz meio ponto alto desse lado. Só aqui que a gente faz diferente, porque a gente tá unindo as pétalas. Então, aqui, continuo fazendo meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meio ponto alto e eu cheguei nos aumentos. Nos aumentos eu vou fazer no primeiro ponto alto do aumento, meio ponto alto. No segundo, um aumento de meio ponto alto, 2 meio ponto alto do mesmo ponto. No próximo, meio ponto alto. E depois 2 meio ponto alto no mesmo ponto. E fecho na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Uni e completei mais uma pétala. Ficando assim. Agora aqui, eu não vou fazer mais uma volta de pétala, eu vou alongar o meu fio. Corto. E aqui eu dou um nozinho. E eu vou para a próxima pétala. Eu vou fazer, então, mais uma vez a próxima pétala com vocês. E depois é só seguir fazendo assim por toda a florzinha. Que depois a gente vai fazer só a volta de acabamento, tá? Então, chegando na pontinha, a gente corta o fio, porque a gente já concluiu a pétala e já uniu. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez com vocês. Depois, se ficar dúvidas, é só ver como a gente fez e seguir fazendo em todas elas. Eu vou fazer bem devagar. Então, essa daqui, eu já tenho uma volta completa de meio ponto alto.
essa daqui, e eu ainda não tenho. Eu vou fazer unindo as pétalas e depois completo esse finalzinho em ponto alto para ficar em meio ponto alto, para ficar igualzinho os dois lados. Para unir as pétalas, eu vou vir bem nesse único ponto baixo que a gente ficou aqui no meio, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou dar uma alongadinha nesse fio, porque agora a gente vai trabalhar pegando uma alcinha de cada ponto dessa pétala que a gente trabalhou e sempre a alcinha da frente e passando a laçadinha por trás. Então eu entro com a agulha de trás para frente, pego essa laçada e eu passo ela, olha, aqui para trás do ponto. Eu ajusto para ela ficar certinha, laço, venho no primeiro ponto baixo e aqui eu faço um ponto alto. Alongo mais uma vez a laçada do ponto e venho na laçadinha da folha que já tá pronta, da pétala que já tá pronta, pego essa laçada e passo ela aqui para trás para ela não marcar a minha peça. Ajusto, laço, faço um ponto alto. Alongo essa laçadinha, passo ela aqui, olha, de trás para frente. Puxo ela aqui para trás. Ops, escapou. Puxo ela aqui para trás. Ajusto e faço um ponto alto. Então, aqui, gente, eu trabalhei nos 3 primeiros pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar nesses 3 meio ponto alto. E nesses 3 meio ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto. Venho aqui com a agulha de trás para frente, passo essa laçada aqui para trás, para ele não marcar minha peça. Ajusto bem essa laçada, laço e faço meio ponto alto. Mais uma vez, tiro da agulha, venho aqui atrás, trago a laçada, passo aqui para trás, ajusto o laço e faço meio ponto alto, que agora eu já estou trabalhando nos 3 meio ponto alto. Mais uma vez alongo, venho na alcinha da pétala que tá pronta, passo a laçadinha para trás. Ajusto, laço, faço meio ponto alto. Pronto, uni as pétalas. Agora eu vou completar essa pétala em meio ponto alto, igual eu fiz aqui. Laço meu fio e sobrou 6 pontos altos. Os 3 pontos baixos e 3 meio ponto alto eu trabalhei unindo as 2 pétalas. Então, aqui eu vou fazer 6 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei nos aumentos. Os aumentos, a gente vai repetir os aumentos que a gente fez desse lado aqui. Então, no primeiro ponto do aumento, meio ponto alto. No segundo, 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. No terceiro ponto, meio ponto alto. No último, 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. Na segunda correntinha eu faço um ponto baixíssimo e eu corto o fio e dou um nozinho. Concluí mais uma pétala e fiz a união. Ficou assim. E agora a gente vai fazer assim em todas as pétalas, unindo uma pétala na outra, até eu chegar na minha última pétala. Quando eu chegar aqui, eu não vou cortar o fio. A última pétala, eu não corto meu fio, eu corto de todas. Nessa última, eu faço ponto baixíssimo e volto com vocês pra gente agora fazer o acabamento das pétalas. Eu dei a volta toda, uni todas as pétalas
E aqui, olha, eu deixei assim para mostrar para vocês. Onde você uniu a pétala, ficou assim, é só você vir aqui, olha, no nozinho do pontinho baixo, dar uma puxadinha nele aqui para trás e pronto, ele vai ficar certinho. E agora, aqui, o último ponto, eu fiz o ponto baixíssimo e eu não cortei o fio. A gente vai fazer o acabamento dessa peça em pontos caranguejo. E o ponto caranguejo, ele é bem fácil de fazer. É só a gente fazer o ponto baixo ao contrário. Ponto baixo na direção oposta. Pra gente fazer o ponto baixo, a gente vem no próximo ponto, passa aqui, olha, nas duas laçadinhas do ponto, traz a laçada e faz o ponto baixo, certo? A gente vai fazer exatamente isso, só que na direção oposta, na direção contrária. Então, a gente vai fazer o acabamento em ponto caranguejo. Eu vou voltar no pontinho de trás, olha, tô saindo desse ponto, volto nesse. Passo a agulha, trago a laçada e faço aqui um ponto baixo no sentido oposto. Vou no meu próximo ponto, passo a agulha, trago a laçada e faço um ponto baixo. O pontinho caranguejo é bem simples, é um pontinho baixo na direção oposta, olha, no pontinho de trás, trago a laçada, fecho esse ponto. No pontinho de trás, trago a laçada, fecho esse ponto. E a gente vai contornar agora a peça inteira em pontos caranguejo. No pontinho de trás, trago a laçada, fecho esse ponto. No pontinho de trás, trago a laçada, fecho esse ponto. E a gente vai fazer assim por toda essa volta. Chegando aqui aonde eu uni as duas folhinhas, olha, venho nesse ponto aqui, trago a laçada, fecho esse ponto. Nesse daqui, trago a laçada, fecho esse ponto e já passo para a próxima pétala. Venho no próximo ponto agora da próxima pétala. Essa pétala eu já fiz metade do contorno. E aqui agora é só seguir fazendo. E aqui a gente vai contornar a peça completa, tá, gente? Olha, venho no próximo ponto, trago a laçada, faço ponto baixo. Olha, no sentido oposto, é um ponto baixo no sentido oposto. E a gente vai contornar a peça toda em pontinhos caranguejo. E chegando aqui, olha, aonde a gente fez o nozinho, a gente já faz esse arremate agora nessa volta. Venho nesse ponto, faço meu pontinho caranguejo e já vou arrematar essa sobrinha de fio, olha. Venho no pontinho de trás, faço pontinho caranguejo e já vou arrematando essa sobrinha, esse arrematezinho do nozinho. E é só contornar a folhinha, a florzinha completa agora, em pontinhos caranguejo. Vou fazer aqui para vocês mais uma vez, olha como a gente faz para passar para a próxima folha e depois para próxima pétala, e depois é só seguir contornando e fazendo o acabamento por toda a florzinha. Olha, cheguei aqui no último pontinho dessa pétala. Vou fazer aqui o pontinho caranguejo e já passo para essa pétala aqui. Aqui onde eu uni as folhinhas, eu não faço, tá? É de uma pétala para outra. E agora é só seguir fazendo pontinho caranguejo por toda a florzinha. Então, eu vou dar a volta toda. O acabamento vai ficar assim, olha. Da florzinha, tá? Essa partezinha aqui, onde a gente tem os pontinhos baixos, a gente dá uma puxadinha nela para trás aqui para ficar bem assentadinho. E eu vou dar a volta na peça toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, faço um ponto baixíssimo, dou um nozinho e corto meu fio. E ficou concluído o suplá florzinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!